palavra ao nosso coração nessa noite. E eu creio, amém? É um novo ano. Diga pro teu irmão aí, tá animado? Tá animado ou tá desanimado? Aleluia! Precisamos ter motivação. Nossa motivação é Cristo, amém? Nós não esperamos as coisas dessa terra. Como Paulo disse, se eu esperar de Deus somente nessa terra, serei o mais miserável entre os homens. Mas nós esperamos em Cristo. Jesus é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa esperança. Deus é o nosso escudo. Né? Nossa esperança está nele. Quero deixar uma palavra aqui nessa noite ao nosso coração. Eu vim perguntando ao Senhor: o que nós precisamos para os nossos dias? Nós precisamos de tantas coisas. Temos tantas necessidades na nossa vida, seja ela material, mas a maior necessidade que nós temos é da presença, de ter a presença de Deus na nossa vida. E é isso que nos sustenta, no meio de tantas dificuldades, no meio de tantas lutas, no meio de tantos dias maus. Mas como que a gente faz para suportar os dias difíceis? Porque nós não estamos isentos disso, amados. Dias difíceis faz parte de uma vida cotidiana. E faz parte de quem serve a Deus. Jesus disse no seu evangelho, já estou ministrando, tá? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente dos outros dias. João, evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci. Jesus nos deu exemplo de tantas coisas que ele viveu nessa terra, de tantos períodos difíceis, de tantas rejeições. Não era todos os lugares, ou aliás, na maioria dos lugares por onde ele passava, onde Jesus passava, ele não era bem recebido. Sempre tinha alguém que olhava para ele, que não acreditava nas suas palavras, que não estava pronto para ouvir uma palavra dele. Mas ele entendeu que ele tinha uma missão. E o que faz eu e você chegar é saber que ele nos deu um motivo para não desistir da vida. E eu quero declarar sobre você hoje que você não vai desistir de viver todos os seus dias nessa terra, porque eles são contados. Hoje nós tivemos aqui um velório na parte da manhã. Todos os nossos dias são contados nessa terra. Eles têm data para terminar. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que enquanto esse dia não chegar, você e eu está sendo marcado por uma motivação. E motivação que eu libero para a tua vida hoje não é de coisas, ainda que eu creio. Ainda que eu sou alguém que acredite no que Deus pode fazer. Porque a Bíblia disse que Deus se move. Ele faz com que o coração de rei se inclina na direção que ele quiser. Ele não é um Deus limitado. Ele não é um Senhor controlado por alguém. Eu acredito nisso. Eu creio que se ele quiser liberar uma bênção para a minha vida hoje, tal em que eu vou ficar de boca aberta, eu recebo. Mas eu quero declarar que a sua motivação não vai estar no que Deus vai fazer materialmente, mas naquilo que Ele vai provocar em você hoje, nessa casa que é de dentro para fora. A preocupação de Deus com a minha e com a sua vida não é de coisas que Ele vai me proporcionar, porque ainda que Ele decida fazer isso por mim, eu posso viver dias bons. Porque se Deus decide nos abençoar materialmente, muitas coisas na nossa vida durante o nosso dia a dia vai mudar realmente. E vai mudar
eternidade, quando nós de fato temos alegria de engrandecer o nome dele, independente do que está acontecendo na minha vida. Então nós precisamos de ter alegria. Alegria, meu amado, não é em coisas terrenas, não é em momentos bons, não é em períodos. O Senhor quer te dar uma alegria que ela é para qualquer circunstância da sua vida. E eu quero declarar que nós estamos em um novo ano. Talvez você viveu um ano passado entristecida, chateada com muitas coisas, e você não conseguiu usufruir daquilo que foi liberado para nós há mais de 2000 anos atrás. Mas eu declaro que nesse novo ano o Senhor tem uma porção nova para a minha vida e para a tua vida, e Ele é a razão dessa alegria. Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É ela que nos mantém vivo. É essa presença que nos move. E aí quando eu olho para o Salmo 51, eu vejo um homem ali correndo risco, desesperado por uma presença de Deus. E ele entendeu no meio de períodos bons, no meio de períodos difíceis, que não dava para viver sem Deus. Ele entendeu que não tinha como existir sem presença. E eu e você precisamos entender isso, que não dá para se viver sem ter presença. Não dá para ser feliz sem ter Jesus. Jesus é a razão da nossa vida. Ele é tudo o que temos. Por Ele nascemos, movemos, respiramos e existimos. Aleluia, não tem outro sentido a vida se você não ter Jesus na sua vida. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de placa, eu estou falando de um ser, aleluia, que eu não posso vê-lo aqui, aleluia, porque Ele é Espírito, mas ainda assim Ele está neste lugar, aleluia, eu posso senti-lo, eu não posso tocá-lo visivelmente, mas eu posso tocar pela fé nesta noite, naquilo que é intocável, naquilo que está aqui neste lugar hoje, a sua presença é real nessa casa. Diga para o teu irmão, Deus vai te saciar. Deus vai te alimentar nessa casa. Ele tem algo novo para esse ano na sua vida. Ele nos chama para viver algo novo. Diga, só podemos viver coisas novas quando as coisas velhas vão embora. O dia que você se cansar da velha vida, o dia que você olhar para os seus dias cotidianos e você começar a entender que eles têm que sair da sua vida, aquilo que não te faz crescer espiritualmente, aquilo que não te levanta, aquilo que só te coloca para baixo, a gente tem um problema, meu irmão. Nós precisamos mandar embora da nossa vida. O salmista entendeu, Deus, se o Senhor tiver que fazer alguma coisa na minha vida, se quiser arrancar tudo de mim, o Senhor pode arrancar. Mas uma coisa só eu te peço: não me arranque a tua presença. Porque o dia que o Senhor arrancar a tua presença na minha vida, acabou o sentido da minha existência. Meu irmão, e nós precisamos dessa sede. Nós precisamos entender que para um novo ano ser diferente, eu preciso ter a presença. E quando eu tenho a presença, essa presença é capaz de me sustentar no meio das piores adversidades da vida. Olha para a história de Jó. Eu te pergunto, o que fez Jó prevalecer? O que fez um homem perder todos os seus filhos num só dia? Uma desgraça que aconteceu na sua casa, que matou todos os seus animais, todos os seus filhos em um só momento. O que fez aquele homem esperar em Deus? Quais são as motivações que ele teve para continuar mesmo no meio de situações terríveis, perdendo tudo, rodeado de alguns amigos que sempre quando olhava para ele, pediam uma causa e um motivo e uma acusação daquilo que ele estava vivendo. E ele sempre aguardava e esperava porque ele tinha sede de uma presença. Meu irmão, se você e eu não tiver sede de presença, nós não vamos conseguir chegar. Se eu não tiver sede de
Você não veio prestar culto a alguém ou um semblante triste e caído. Eu vim prestar um culto de adoração a hoje, a um Jesus que morreu, mas ao terceiro dia a morte não pode vencê-lo. Ele está vivo. Aleluia, Ele é poderoso para fazer abundantemente, muito mais além do que eu peço, além do que eu penso, segundo o poder dele que opera na minha vida. Aí vem Paulo na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, e diz que o mistério é que esteve oculto por muitos e muitos anos se revelou a nós. E sabe quem é o mistério? É Jesus Cristo Nazareno. Aleluia! Ele se revelou a minha vida e a sua vida nessa noite. Paulo disse para eles: comece a adorar aquele que é. Já foi revelado. Nós precisamos entender isso nessa noite. Existe um amor que nos alcançou primeiro, uma graça que nos envolveu. Nós não estamos aqui porque somos merecedores. Preste atenção, não tem nenhum mérito em nós. Não existe nada em nós que nos faça digno de estar na presença do Senhor. Mas Jesus não nos escolheu por causa das nossas qualidades. Mas apesar dos meus defeitos, Ele decidiu me amar. Esse é o segredo de você estar aqui hoje. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas fraquezas, Ele decidiu me amar. E me fez digno hoje, pelo sangue dele, que foi derramado naquela cruz, que me limpou, porque a Bíblia diz que ainda que os meus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão branco como lã, quando eu confesso o nome dele, quando eu reconheço quem ele é na minha vida. Aí Paulo vem na sua carta aos Romanos capítulo 8 e fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Eu quero declarar: se você está em Cristo, nenhuma condenação há sobre a sua vida nesta noite. Aleluia! Não é porque não falhamos e não erramos, mas é porque tem uma misericórdia que me alcançou, uma bondade que chegou primeiro, uma benignidade que dura para sempre, um amor que perdura todos os dias e que me aproxima dele. Meu irmão, preste atenção numa coisa. O olhar de Deus para a minha vida não é como o de todo mundo. O olhar de Deus para a sua vida é exclusivo. Quando você falha, quando você erra, existem algumas oportunidades na vida que nós perdemos. Porque as pessoas olham para nós e dizem: não serve mais. Mas Deus, o olhar de Deus para a nossa vida é diferente. Quem olhasse para Davi jamais daria uma nova oportunidade para ele. Um homem que errou, que pecou, que falhou. Mas Deus não vê como eu vejo. Deus não enxerga como eu enxergo. E eu não sei o que é na sua vida, nos seus dias, que olhar que te diminuiu, que te frustrou, que tentou te fazer parar o decorrer da sua trajetória. Mas eu venho te lembrar que o olhar de Deus para a tua vida ainda é um olhar de amor, ainda é um olhar de esperança, ainda é um olhar de credibilidade. Deus olha para você e está dizendo: todos podem não acreditar em você, mas eu ainda acredito em você. Todos podem não querer mais te dar uma oportunidade, mas eu sou aquele que não vejo a hora de você aproveitar a oportunidade que eu estou te dando nesta noite. Deus ainda acredita em você. Deus ainda confia em
não nasceu para não cumprir o propósito de Deus. Olha para o teu irmão e diga: existe um propósito de Deus na sua vida. Diga para ele: tem uma história desenhada para você. Aleluia! Deus não te fez por fazer. E não te criou para trabalhar nessa terra, para se aposentar, se é que você tem esperança disso, viver uma aposentadoria e morrer. Não! Deus te chamou, te escolheu, te separou. Eu disse: você tem uma história marcada, registrada todos os dias da sua vida. E queiram Satanás, o inimigo, eles serão concluídos. Porque se depender de mim, Deus está dizendo: eu sou o maior interessado que os seus dias sejam cheios das minhas realizações, diz o Senhor. O problema é que às vezes a gente vive como um povo que é levado para o cativeiro. A gente tem tudo na mão. Porque quando a gente chega na presença do Senhor, a gente chega sujo, cheio de carrapato, cheio de sujeira, carregando fardos, andando arcada, porque a gente não tem forças. Aí Ele vem, nos limpa, nos purifica, nos dá um banho, arranca de nós tudo que não provém dEle, nos enche de dons espirituais, coloca algo sobre a nossa vida, nos reveste de poder, de autoridade, calça os nossos pés com a preparação do Evangelho, nos transforma. Aí nos coloca dentro do seu ambiente de glória, porque hoje você tem acesso a isso. Hoje eu posso entrar na presença do Senhor. Eu não dependo de um sumo sacerdote, eu não preciso trazer um animalzinho aqui hoje, mas eu, com o meu coração arrependido, apenas entrando, me humilhando na presença dEle, eu consigo falar diretamente com Ele. Aí Ele me dá acesso a todas essas coisas, mas eu não consigo usufruir do que Ele me dá. Eu não consigo ser útil naquilo que Ele colocou em mim. Eu não consigo desenvolver na minha vida. Mas eu venho declarar sobre a sua vida hoje que essas coisas que estão te pedindo cairão por terra. Paulo disse assim: corra. Ele disse: tem momentos na vida que você precisa acelerar. Você precisa parar de um passo pequeno. O Senhor está dizendo: corra. Tem uma direção que está proposta na sua vida. E para chegar até ela, você precisa de continuidade. Você precisa de permanência. Você precisa de ser constante na minha presença. E o Senhor está dizendo: comece a ser constante hoje. Porque presença eu dou para quem quer, para quem busca. Buscar-me-eis e me encontrareis quando buscar de todo o vosso coração. Quando o teu coração se inclinar para a minha vontade, o Senhor está dizendo: eu já estou lá te esperando. Eu vou chegar primeiro do que você. Se entregue para Deus. Abra seu coração para o Senhor. Não tem nada melhor do que a presença de Deus, gente. Com ela a gente ri, a gente chora. Não é que o crente não tem problema. E não é vergonha você acordar um dia e você perceber que você não está bem. Diga para o irmão: a gente é gente. Gente, que negócio é esse que a gente é super-homem? Que a gente é super-mulher? Nós somos pessoas que têm sentimento, que se magoa, mas que não fomos chamados para desistir no meio da luta. Porque nós precisamos caminhar pela fé. Fé é firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a prova viva daquilo que eu espero. Eu espero encontrar Jesus um dia. Eu espero, porque a minha Bíblia diz assim, que João disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, prepararei o lugar. Olha o que ele disse: mas voltarei e vos buscarei para estar comigo.
estiver aqui, é isso. É um dia mau, é um dia bem. O choro vai durar uma noite, mas a esperança vem pela manhã cedinha. A alegria vai chegar, meu irmão, e graças a Deus que tem a noite. Que é a transição, a mudança de uma noite para o outro dia. Se hoje você chorou, você precisa acreditar que quando você acordar amanhã, mesmo que você não tenha motivos na sua volta, que sejam visivelmente, ou que sejam coisas grandes, mas você vai abrir os seus olhos e você vai respirar. E essa é o maior milagre de estar vivo. A gente só dá valor nas coisas que são grandes. Começa a dar valor naquilo que é pequeno. Não são as grandes coisas. São as coisas pequenas que o Senhor espera uma gratidão do nosso coração. Você é grato por estar aqui hoje? Você já teve motivos hoje para agradecer o Senhor e dizer: eu deitei, dormi, acordei, porque Ele me sustentou. Tem tanta gente que não teve mais essa oportunidade no dia de hoje. Mas você está aqui. Eu estou aqui. O amanhã pertence a Deus. Mas o agora é para a gente celebrar. Você está na presença do Rei. Você está na presença de um Deus Criador dos céus e da terra, que move situações a teu favor, que olha para você e não desiste da sua vida. Meu irmão, quantas coisas nós já fizemos errado diante do Senhor? Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes? Mas a postura dele sempre é para nós. Você vai, serra, você falha, ele está lá. De braços abertos. Esse é o amor dele pela sua vida. Você tem uma história. E eu te pergunto, quando é que você vai começar a viver essa história? Quando você começar a acreditar no que Deus já tem para a sua vida. Comece a viver o que Deus planejou. Seja alguém melhor. Procure ser melhor para Deus. Nós não precisamos ser cobrados pelos outros. Mas essas coisas precisam nos constranger. O homem miserável não é o miserável. É o que não reconhece as suas misérias. Quando a gente começar a perceber e olhar para as nossas misérias, nós vamos melhorar para Deus. Quando você olhar no espelho e você ver de fato quem você é e falar para você mesmo, nós vamos nos descobrir quem nós somos. Aí esse amor tão grande, quando você olhar para o espelho e você vai se lembrar de quem verdadeiramente nós somos e quem Deus é. E quanta graça está sobre nós. Encha seu coração de gozo nessa noite. Saia desse estágio de dormência. Às vezes a igreja vive um estado de dormência, de estagnação, de paralisação. A gente não consegue avançar, a gente não consegue chegar. Ministérios não são desenvolvidos, coisas são travadas. Preste atenção, a culpa não está em Deus. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Somos nós que precisamos reagir diante daquilo que tenta nos parar. São os problemas da vida que não podem ser maior do que a convicção de fé que eu tenho em Deus, a esperança de que eu tenho nele. E preste atenção.
imediatamente. Repita comigo, imediatamente. Ele dá ordem. Aleluia. Ele recolhe estas orações. São colocadas dentro de taças. E aí a Bíblia diz assim que ele decide responder, fazendo barulho, com terremotos e como relâmpagos. Ele traz a resposta destas orações. Então eu declaro o que está em 2 Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor dos céus, olharei, perdoarei os vossos pecados, sararei a vossa terra, e os meus ouvidos estarão abertos para ouvir a oração que fizer neste lugar, diz o Senhor dos exércitos, para essa casa. Enquanto você persevera, Deus trabalha. A Bíblia diz assim, que teve um dia em que Zacarias estava num dos seus turnos de responsabilidade para conduzir o altar. E a Bíblia diz que ele estava na ponta do altar. E ele está executando o seu chamado em Deus. E acredito eu que ele tinha dedicação no que fazia. Aí a Bíblia diz que naquele dia específico, de labuta, de trabalho, de dedicação, o Senhor envia um anjo. E o anjo se aproxima dele e diz assim: Zacarias, não temas, porque hoje eu ouvi a tua oração. Aleluia! Visito eu hoje aquela que era estéril. Aleluia, o meu Deus e o seu Deus, enquanto você adora, enquanto você o serve, ele chama a existência aquilo que não existe. Porque a minha Bíblia diz que a minha incredulidade não aniquilará a fidelidade daquele que me escolheu. Diga para o teu irmão, comece a trabalhar para o Senhor. Diga de coração, de vontade, de desejo. Entenda. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso é muito sério. A gente sofre muito. Até que entenda. Isso é tudo. Mas quando se trata das coisas de Deus, é mais sério. Quando você começar a entender o seu chamado, você vai sofrer menos. Porque quando eu falo de entendimento, o Deus que me chamou não errou. Quem me capacitou foi Ele. E quando eu entendo o que Ele me chamou para fazer, isso começa a ser produzido diferente. Por mais que você está rodeado de adversidades, quando você entende o que você foi chamado a fazer, você faz com prazer e com alegria. O que falta nos nossos dias é entendimento. E entender por que Deus te chamou. O que tem de gente perdido hoje? Deus me chamou para quê? Para fazer o quê? Meu irmão, você precisa se achar. Não dá para viver todos os dias da minha vida e da sua vida andando em círculo. Você não vai sair disso. Preste atenção, pode ser a coisa mais simples da vida, mas você precisa entender o que Deus te chamou para fazer e para viver. Porque é isso que vai te trazer realização na sua vida. Abaixo do Senhor, você tem um chamado específico, você tem algo, e o Senhor disse: não quero que me apresente no grande dia com as mãos vazias. Você precisa levar algo contigo. Isso é sério. Você sabe que tem muita gente que não tem sentido vir na igreja, porque entra, senta, vai embora. Mas você vai embora porque você quer, porque você não se descobriu
irmão, se descubra em Deus. Você tem uma identidade. Eu costumo dizer que eu não quero ser parecido com ninguém, eu sou eu. Às vezes estranha, diferente de todo mundo, não tem problema, essa é a minha identidade. Deus me fez assim, com essa personalidade, com esse jeito, mas eu entendi. Falta isso em nós. Entenda quem você é em Deus. Porque se você entender quem você é em Deus, metade dos seus problemas vão se acabar. Não é qualquer palavra que vai te derrubar. Não é qualquer olhar torcido que vai fazer você desistir do propósito. Você precisa entender quem você é em Deus. O dia que eu descobri quem eu sou em Deus, não tem problema o que os outros pensam de mim. Não tem problema quantas pessoas já tentaram me diminuir. Enquanto eu não entendesse isso, eu sofria, eu chorava. Depois que eu entendi quem eu sou em Deus, e Ele que me chamou e Ele que me escolheu, meu irmão, não tem problema que as pessoas pensam de mim. O meu papel é agradar a Ele. Eu preciso fazer com zelo, eu preciso ter amor no que eu faço, eu preciso de esforço a mais, mas eu sei também que a minha recompensa não é aqui na terra, mas é no grande dia. Eu estarei com Ele e eu sei que lá haverá uma honra para mim. Nós esperamos Ele. Arranca do teu coração toda tristeza hoje, toda mágoa, todo ressentimento. Essas coisas nos travam. Essas coisas bloqueiam a nossa oração com Deus. Deus não responde quando o coração está magoado, quando a gente tem ódio, quando a gente tem raiva, quando a gente está frustrado com alguma coisa. Essa oração não chega. Mas diga para o Senhor: Deus, me perdoa. Limpa meu coração, eu estou no novo ano. Eu não posso carregar uma bagagem velha dentro de mim. Porque se eu continuar carregando algo que é velho, não vai ter espaço porque é novo. Preciso sair renovada nessa noite. Eu preciso sair dessa casa diferente de como eu entrei. Preste atenção, esse não é um lugar de ajuntamento. Esse é um lugar onde a palavra nos confronta. E quando a palavra nos confronta, eu tenho por obrigação de ser melhor. Quando eu entro aqui, eu recebo uma palavra do altar, eu preciso acreditar na palavra. Eu preciso acreditar naquilo que Deus está falando comigo. E muito rápido me atentar para essa direção. E olhar para a minha vida e me humilhar debaixo da potente mão dEle. Para que em tempo oportuno Ele olhe para a minha vida e Ele decida me exaltar. Eu preciso melhorar. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: precisa melhorar para mim. Mais perto a gente precisa estar dele. Faça de todos os cenários da sua vida uma oportunidade para se aproximar dele. Está ruim? É uma oportunidade. Está em tempo bom? Também é uma oportunidade. As portas se fechou? É uma oportunidade de eu glorificar o nome dele. As portas se abriram? É uma oportunidade para eu celebrar o nome dele. É toda hora. É todo tempo. Meu irmão, essa luta não vai te matar. Esse problema não vai te sufocar. Deus não te esqueceu nos lugares de silêncio. Às vezes a gente pensa que a gente está esquecido. Deus não nos esqueceu. Ele tem seu nome gravado na palma da mão dele. A Bíblia diz que nós somos as meninas dos seus olhos. Não tem coisa mais sensível do que o olho. Deus está olhando para essa igreja hoje dizendo: reaja. Te trouxe aqui para reagir, para sacudir a poeira do pé e dizer: tem um novo nível para você, tem um novo lugar para você chegar, tem um lugar que te aguarda. Até quando vai ficar parado, estacionado?
Às vezes a gente precisa de um chacoalhão do Senhor. Desperta. Reage. A glória da última casa vai ser maior do que da primeira. Mas como assim? Porque eles questionavam. Como assim que a glória da última casa vai ser melhor do que da primeira? A primeira casa era incomparável. Tinha ouro, tinha pedra. A casa construída era um templo enorme, com pedras, com decorações fantásticas. Aí agora vem um templo simples, incomparável ao anterior. O problema não é o lugar, o problema é o que se carrega. Diga para o teu irmão, não importa o lugar. O que importa é a dimensão da presença dentro de você. Porque aonde você tem essa presença, aonde você for, aleluia, a glória de Deus vai ser manifestada na sua vida. Eu declaro, como Paulo disse, como espelho reflete a glória de Deus, assim será a sua vida. Eu começo a declarar, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, operando Ele, quem impedirá, diz o Senhor. Reaja nessa noite. Você tem um chamado e não dá para fugir disso, meu irmão. Você tem um dom e não dá para esconder ele. Talvez você tenha um machado, mas que ele está cego. Só está atrasando a sua vida. Vai afiar o machado que você vai usar ele melhor. Tem coisa na nossa vida que é assim, a gente sabe onde enterrou, a gente sabe aonde deixou, mas a gente faz de conta que não sabe. Diga até a hora que Deus te cobrar, porque Deus cobra. Deus cobra. Deus pede conta do que Ele te deu. Diga, porque é emprestado. Diga, só está emprestado. Isso é sério. Quer uma vida diferente? Tenha atitude diferente. Quer mudança na sua vida? Muda sua mente. Quer chegar em algum lugar? Faça o que você tem que fazer. Deus vai fazer a parte dele, mas cabe você e eu fazer a nossa. Tem coisa que é espiritual, mas tem coisa que é física. A gente precisa discernir as coisas. Eu quero que vocês se coloquem de pé nessa noite. Que você participe de uma ceia diferente hoje. Tome decisões na sua vida hoje. A vida é feita de escolhas. Tudo na vida a gente precisa escolher. Quais são os tipos de amigo que você quer ter? Quais são os lugares que você quer chegar? Quais são os ambientes que você quer frequentar? São escolhas da vida. Servir a Deus é uma decisão. A gente só pode decidir aqui. A gente só pode fazer escolhas enquanto a gente está vivo. Depois não dá mais para escolher. E o Senhor me chamou. E te chamou para servir a Ele. Com integridade e com verdade. Aqui não tem ninguém perfeito, gente. Às vezes a gente tem uma dificuldade. Às vezes eu converso com muitas pessoas e elas falam assim, mas eu não estou preparada ainda para seguir a Deus. E eu falo, se você olhar para você, você nunca vai estar preparado. Se você esperar entrar num estado de perfeição para servir a Deus, você não serve. Mas eu preciso decidir. Deus não está preocupado o que você vai fazer para Ele. Deus está preocupado com a sua vida. Deus não me escolheu, não te escolheu porque nós somos produtivos. Deus nos escolheu para mudar a nossa vida, mudar a nossa história.
O trabalhar para Ele é reconhecimento de quem Ele, de tudo que Ele fez para nós. Aí você se enquadra no fazer para Ele. Deus não te escolheu por causa de um dom que você tem, por causa de uma habilidade que você tem. Deus nos escolheu porque tinha uma sentença de inferno sobre nós, de morte eterna. Aí Ele entregou seu único filho naquela cruz para dizer: você vai ter vida daqui para frente. Só por isso. Salvação é um dom precioso, é um presente que nós ganhamos do Senhor. Valorize Ele nesta noite. Se ame. Não importa se você foi odiado quando criança. Não importa se te rejeitaram a vida toda. Não importa se você não teve um pai presente. Você tem um Criador do mundo, um Pai eterno, um Deus que te ama, incomparável. Você tem o dono da vida. Você tem o dono do poder. Você tem um Deus que acredita toda hora na sua vida. Você tem um Senhor que olha para você todo dia e diz assim: vamos lá, deixa eu ir com você hoje para o seu dia. Coloca uma mesa e coloca uma cadeira a mais para eu sentar do seu lado. A minha filha fala que toda vez que eu vou colocar um prato na minha casa, eu sempre coloco uma a mais, mas acho que é tão automático que não sei, quando eu vou ver tem um prato a mais, tem um lugar a mais. Traga, leva Jesus para sua casa. Vai para o trabalho, diga: Espírito Santo, vai comigo. Hoje eu tenho um negócio difícil naquele serviço. Hoje eu tenho uma reunião complicada. Hoje eu tenho um negócio complicado. Mas quando você convida Ele para ir com você, o seu dia fica diferente. Convida o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, vai comigo hoje. Senta aqui. Me conforta. Hoje está difícil para eu orar. Hoje está difícil para eu falar uma palavra, porque eu não estou conseguindo com as minhas palavras. Vai comigo. Senta aqui. Eu sei que o Senhor é o meu auxílio. Eu sei que essa presença me acompanha. Aleluia. Ora, cantará, chora. E quando Ele vem, é como aquele louvor quando Ele chega no ambiente. Só resta adorar. Só resta glorificar o nome dEle. Porque Ele te enche. Ele enche. Ele enche a sua vida. Até olhar para você e dizer: não pode ficar vazio. Deixa eu te encher. Deixa eu me revelar para você. Você não sabe ainda o que é isso. Mas se você quiser, eu estou aqui. Eu posso fazer. Oh, aleluia. Aí também você olha para Ele e fala assim: não dá, Senhor. Eu não posso. Eu errei. Eu falhei. Eu pequei contra o Senhor. Não dá, Jesus. Ele olha para você assim: eu sei. Eu te vi naquele dia. Mas o meu amor por você, aleluia, é muito maior do que seu defeito. Então entra, se humilha, se arrependa e me adore novamente. É um lugar para você nele. Glória a Deus. Peça para que Ele te aqueça hoje. Se você nunca teve uma experiência com Ele, é você e Ele. Ele está assim, ó.
deixa. Chama, ele está assim, ó. Diz que eu bato a porta. Se você ouvir e abrir, eu entro e faço morada. Preste atenção, Deus não quer ser visita na sua casa. Visita bem, você recebe bem, mas depois ela vai embora. Ele está dizendo, eu quero uma casa para eu morar. Eu quero uma casa para eu morar. Eu quero uma casa onde eu tenha domínio sobre ela. Que quando eu quiser entrar na sala, no quarto, na copa, no banheiro, você não disse para mim, não, Senhor. O Senhor pode entrar em todos os espaços. Nesse aqui não, porque esse é o meu quarto escuro da vida. Aí Deus está dizendo, não. Ou eu sou o dono da tua vida por completo, ou assim para mim também não quero. Aleluia, Deus. Abra a casa para Ele. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Deixe Ele ser o Deus das suas emoções, que te cura hoje e que te leva para um lugar melhor. Às vezes a gente está como o povo de Israel, perdido no meio dos pecados da vida, dos erros da vida. Mas quando tem alguém que conhece a Deus, quando olha para alguém que está se perdendo, esse é um grito de advertência como o de Jeremias. Tem uma nação doente, Deus. Tem um povo ferido. Tem gente sangrando, Senhor. Aí ele grita, será que não tem remédio em Gileade? Será que não tem cura para eles, Deus? A cura está lá. O caminho está lá. Você precisa caminhar em rumo a Ele. Pega as suas mãos nessa noite. O Senhor está dizendo, eis-me aqui nesse lugar. Pede, Senhor. Vazios só são preenchidos com presença. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Isso é sério. Por quantos lugares você já foi? Quantas coisas belas os seus olhos já viram? O Senhor está dizendo, deixa eu entrar. Visitar a sua vida hoje, de início, mas fazer parte dela eternamente, todos os dias da sua vida. Eu me revelo para vocês. Quantos dias você tem de vida, você não sabe, nem eu. Mas diga como Paulo, Senhor, eu quero gastar todos os dias da minha vida na sua presença. Não tem outro lugar, gente, melhor. Não tem outra casa, não tem outro lugar para a gente ser saciado. Na presença de Deus é uma dimensão que a gente não consegue nunca explicar para quem nunca teve. Mas uma vez que você entra, não dá para viver fora. A gente fica como Jeremias, eu tentei parar. Eu me cansei fisicamente. Eu tomei decisões por mim própria. Eu disse, Deus, não dá mais. Mas quando você pensa que você vai para um lugar de tranquilidade, aí vem um fogo cerrado em seu peito e não me deixa parar, porque ele queima dentro de você ao ponto de te fazer sair do lugar. Você sinta isso hoje diante do seu chamado, diante do seu ministério, como um fogo cerrado em seu peito que não te dá descanso, não te dá descanso, que arde. Até que você entenda, não dá para viver fora, não dá para ficar longe. Que o Espírito Santo
Fale melhor o teu coração nessa noite. Amém? Sai daqui com essa palavra em nome de Jesus. Aplauda Ele.